Eu sou modernário. Ele, gracioso. Engraçada pela minha E aqui em cima, meus cabelos. A gente me deixa mais alto. A primeira lembrança que vem assim é eu vestida com a minha roupa de bailarina, que era uma roupa do Bambi. A gente fazia a Branca de Neve na apresentação do final do ano. E aí eu me lembro que eu achava que aquela roupa podia ser usada no Natal para fazer a rena. E eu fiz uma apresentação com os meus irmãos de Natal, que eu era a rena. O meu irmão mais novo era o Papai Noel. Ele tinha um gorrinho de Papai Noel que ele conseguiu na escola e a gente fez a barba dele de algodão. E o meu outro irmão, acho que ele estava só de assistente. Mas acho que essa é a primeira encenação que eu escrevi e fiz. E que foi muito bem recebida porque era para minha mãe, então foi um bom feedback. Eu acho que toda criança, ela é artista, sabe? Toda criança gosta de desenhar, gosta de atuar, porque é tudo uma brincadeira, sabe? Se você tá lá brincando de casinha e você é a mãe, a outra filha, isso é uma forma de teatro, isso é um jogo de teatro. Ou se tem polícia e ladrão, também é um jogo de teatro. Então, eu acho que essa aptidão, ela vem com todo mundo, só que algumas pessoas acabam embotando de alguma maneira e outras são estimuladas a continuar. Eu acho que eu fui muito estimulada, a minha família ela gosta muito de arte, gosta de música, gosta de desenho, gosta de livros, então eu fui também contagiada por essas coisas e aí eu acho que foi meio que natural manter esse lado artístico dentro de mim. Muito embora a parte profissional ela já era mais complicada, porque ter um lado artístico tudo bem, transformar isso em profissão não necessariamente. Quando chegou aquele momento do vestibular, momento clássico, eu estava muito inclinada a fazer música. Eu tocava violão, eu tinha uma banda de rock de escola, eu fazia dança também e eu estava com muita vontade de explorar esse lugar. E aí, conversando com a família, especialmente com a minha mãe, com as pessoas em volta, eu fui ficando com medo. Porque tem aquela história, artista passa fome, artista não consegue trabalhar, sabe? É 1 em 1 milhão. E tinha sempre essa história de que, poxa, você sempre estudou, sempre fez arte, então você pode continuar fazendo isso como um hobby, você pode continuar fazendo isso à parte. E aí eu tinha algumas opções dentro de humanas, acho que eu pensei em direito, psicologia, história, letras. E a minha mãe é psiquiatra e psicanalista e a gente sempre teve muitas conversas sobre comportamento humano, sobre relacionamento humano, que me fascinavam. E aí eu pensei, bom, psicologia pode ser um bom lugar para entender mais do universo humano, mas eu acho que eu estava roubando no jogo, porque eu sempre estava na psicologia dando um jeito de fazer coisas artísticas. Então, os trabalhos que eu apresentava tinham vídeos que a gente produzia, editava. Tinha muito que eles chamam de role-playing, né, que é teatro. Tinha músicas que a gente fazia, paródias. A gente era conhecido como o grupo criativo. E uma outra coisa é que durante a graduação
eu frequentava muito a escola de música. Eu fazia parte de um grupo de ópera lá. E foi lá onde eu comecei a explorar cada vez mais esse lado. Foi lá que eu fiquei sabendo da audição para um musical, que aconteceu, um dos primeiros musicais lá em Natal, e fui participar, e entrei. Então, eu estava fazendo essas duas coisas, mas eu confesso que não estava bem resolvido. Uma parte minha ficava assim, nossa, quero desistir desse curso, quero fazer o que eu realmente gosto, quero me dedicar só a isso. E outra parte estava assim, não, aqui é o lugar seguro, é o lugar onde vai me dar um retorno. E aí eu continuei meio que tentando equilibrar esses dois lados. Quando eu me formei, eu decidi ingressar direto no mestrado de psicologia e ao mesmo tempo estava tendo um grupo de teatro lá em Natal que estava crescendo, que estava começando a ter um certo aporte. A gente recebeu o prêmio Miriam Muniz Montagem. Logo em seguida teve o prêmio Miriam Muniz Circulação e foi justamente no momento em que eu tinha terminado o mestrado, estava clinicando, mas não tinha ainda uma frequência muito grande, estava começando, e aí eu falei assim, ok, acabou, agora eu vou ser só atriz. E aí eu saí da clínica, né, já tinha defendido a dissertação, e lá fui eu, né, circular com um grupo de teatro e viver o que eu estava, né, sonhando já há muito tempo. E foi muito bom e muito ruim, porque o grupo brigou pra caramba e quando a gente voltou para Natal, o grupo se desfez e eu fiquei meio sem saber o que fazer. Eu vejo que desde sempre, embora eu tenha, né, deixado a psicologia um pouco de lado para mergulhar nas artes, ela sempre andou junto, porque me interessa uma arte que seja capaz de curar realmente, que seja capaz de ser terapêutica, não como terapia, assim, mas terapêutica no sentido de enriquecer a gente, de fazer a gente se sentir bem, mesmo que seja também com um certo incômodo, né? Acho que a psicologia e a arte também tem isso de semelhante, né? A psicologia às vezes cria incômodos nas pessoas, porque te faz perguntas, te faz olhar certas coisas, e a arte também tem o potencial de fazer isso. Então, para mim são áreas que são realmente muito amigas. Eu ainda estou descobrindo, assim, como é que eu fico nesse meio desse caminho, mas vou inventando, assim, seja num espetáculo que me cura também, seja numa prática que bebe nas artes também. Eu tive a oportunidade de fazer um grupo de escrita expressiva com mulheres, que era para usar esse lugar da escrita como uma maneira de se repensar, se refletir, se rever mesmo e encontrar outras formas de expressão, assim, mais autênticas, mais profundas do que essa do dia a dia, do cotidiano. Uma vez a minha mãe falou para mim, minha filha, você não tem foco. Uma hora você quer escrever, outra hora você está como atriz, outra hora você quer ser palhaça, outra hora você quer cantar. E eu falei, mãe, nossa, isso não é nem o começo da quantidade de coisa que eu quero. E eu falei, eu também fico meio confusa às vezes, porque parece que existe uma exigência de você ter um foco e se especializar e ficar bom e reconhecido naquilo. Mas quando eu lembro de mim criança, eu adorava todo tipo de brincadeira. Eu adorava desenhar, eu adorava brincar com as minhas primas, eu adorava ficar sozinha lendo, eu adorava escrever. E a gente criou, né, socialmente, separação de trabalho e brincadeira, ou lazer, ou diversão. Mas eu acho que isso está começando a cair um pouco, porque as pessoas, cada vez mais, e não vou falar das pessoas, vou falar de mim, eu, cada vez mais, quero ter prazer nas coisas que eu faço, porque é o que dá sentido, né? Então, qualquer coisa que você faz, seja cozinhar, seja limpar a casa, seja
teu trabalho, seja, sabe, uma conversa, qualquer coisa que você faz, se você coloca o ingrediente do prazer, essa coisa, ela é uma revolução, assim, ela permite estar pleno. E eu acho que estar pleno no mundo não sei, não tem. Eu sou dramaturga e não tem palavra para isso. Eu me lembro, quando eu estava na faculdade de psicologia, teve uma disciplina de psicodrama, que é essa união da psicologia com o teatro como forma de terapêutica. E a gente fez uma cena que era uma sessão psicodramática com uma paciente que era psicótica. E a gente foi fazer a cena, eu fui fazer a paciente, deitei lá na mesa do birô da sala de aula, a gente apresentando esse trabalho. Um colega meu fez o terapeuta e uma outra colega fazia o ego auxiliar, que era uma outra figura, um outro personagem dentro da sessão psicodramática, que é quem assume às vezes um papel. No caso, ela assumiu o papel da minha mãe para que eu pudesse falar com ela. E foi você falou da primeira vez que eu subi no palco, eu acho que foi a primeira vez que eu entendi um pouco o que era estar no palco como atriz, embora eu estivesse apresentando um trabalho. Porque eu me senti profundamente conectada com aquelas palavras que eu dizia. Era algo quase mágico. Eu trazia o texto que eu tinha lido da sessão, do que ela falou, eu falava aquele texto e parecia que no momento que eu ia falando, cada palavra fazia aquele momento acontecer de novo e pela primeira vez. Que o teatro é essa loucura, ele é de novo e pela primeira vez, e pela última vez. E aquilo ia acontecendo e o presente ia se instaurando, porque eu me lembro que de repente fez um silêncio, assim, porque quando a gente fazia essas apresentações dentro de uma sala de aula de faculdade, todo mundo meio que já estava rindo, porque era engraçado ver os seus colegas de sala fazendo personagens, interpretando o psicólogo que ainda não era, um fazendo a paciente, deitando no birô, então tinha um risinho e quando começou a acontecer a cena, as pessoas silenciaram. E ouvir esse silêncio tinha algo, né, meio ritualístico. E mudou também a maneira como o meu colega de cena e de sala começou a falar o texto dele. E mudou também a outra presença. E quando a gente terminou a cena, e era uma cena muito, muito forte, assim, era uma cena de terapia em que tinha quase uma catarse emocional. Quando a gente terminou a cena, as pessoas aplaudiam muito. E eu ainda estava com aquele estado ali dentro, assim, de ter sentido, nossa, essa história, ela, por um momento, ela existe de verdade. Ela foi criada aqui agora e isso, sabe, é uma coisa que a gente cria. Eu acho que o teatro, ele faz isso, ele cria um momento presente, coletivo, assim, entre todas as pessoas. E eu não sei, tem uma coisa, para mim, quando o teatro realmente acontece, tem um componente meio mágico, sabe? É quase um momento em que você respira junto com todo mundo, assim. E suspende um pouco a respiração. Eu não sei, eu acho que tem alguns momentos que isso acontece na vida, sabe? O momento antes do juiz dar o tiro, antes do cara que vai correr, né? Fica todo mundo ali, tem uma expectativa. Não sei, pra mim é essa viagem. Estava por aqui pelo Rio, fazendo vários cursos, e mais no teatro musical. E eu conheci um grupo lá no Rio que chama Siamimos Brasil de Teatro e Mímica.
que é um grupo dirigido pelo Josué Soares. Ele é um mímico, bailarino, ator, diretor. E ele começou a... eu comecei a trabalhar com ele, e aí eu comecei a ser introduzida nessa linguagem da mímica. E ela me encantou muito, porque tem uma consciência corporal, um virtuosismo e uma outra possibilidade de linguagem que, ao mesmo tempo, dá a sensação de ser muito antiga na humanidade, sabe? É quase como tá dentro da gente. Se a gente vai para um país e não sabe como falar, e a gente quer pedir alguma coisa, né? Quer pedir para beber água, a gente, né, faz mímica. A gente tenta se comunicar. E a mímica é como se ela tivesse aperfeiçoado esses códigos, esses gestos, esse trabalho corporal para se comunicar com todos os tipos de pessoas, assim, com todos os tipos de linguagem. Eu fiquei muito encantada e comecei a investigar com ele. Foi com os palhaços tônicos que isso virou uma possibilidade de empregar dentro dos espetáculos. Até então eu nunca tinha usei um pouco com a Cia Mimos Brasil, mas como o Josué era o mímico e que dominava isso, então isso ficava mais com ele. Eu tinha mais experiência em canto, teatro, e aí eu entrava mais com essa parte. Carrapicho, flores, areia, esperteza, as Marias, os amores, loucura, coragem, OVNI, verdade, nasce melodia. A cidade dos becos, são os becos da alma, nossas almas na lama, mesas, bares, traumas, medos, choros, culpas, sonhos, onde tudo e todos se misturam, onde tudo e todos se misturam, onde tudo e todos se misturam, Eu sou um detalhe meio gracioso. Interessada pela minha e aqui em cima, meus cabelos. E que me deixa mais alto. A palhaçaria, ela entrou na minha vida recentemente, acho que vai fazer um ano, assim, que ela entrou profissionalmente. Eu tinha feito alguns cursos de palhaço, de palhaça também, cursos específicos para palhaçaria feminina, mas a possibilidade disso virar algo mais sério, palhaçaria mais séria, foi com os Palhaços Tônicos, que é um grupo que a gente formou eu, o Léo Gavioli e o Madison José. E está sendo uma experiência, nossa, revolucionária. Acho que qualquer pessoa que experimentar a palhaçaria vai sentir essa revolução interior, porque o palhaço ele é muito livre e isso me toca profundamente como mulher também, porque eu acho que as mulheres, elas sempre foram colocadas como não tão participativas nesses espaços, seja para fazer comédia, né? Tem esse lugar comum, mulher não é engraçada, ou para rir também, né? Que as mulheres, elas só podiam rir, né? Tapando a boca, não podia gargalhar, né? Nas histórias infantis, a princesa, ela só sorri, né? De preferência sem mostrar muito dente. E quem gargalha é a bruxa. Então eu acho que a palhaçaria me ajudou a encontrar essa bruxa e a poder me divertir com ela, sabe? A poder fazer as magias e os feitiços que
que eu acho que foram excluídos, assim. Eu acho realmente as experiências que eu tive de aprender palhaçaria também com mulheres me abriram muito para esse universo. O universo de liberar o riso, de liberar o prazer. E com os palhas tônicos eu estou tendo a oportunidade de colocar isso em cena. Então a gente brinca, a gente se diverte, a gente tem uma maneira de criação também que é muito horizontal e está sendo muito novo para mim trabalhar sem ser com aquela escala tradicional. Tem o texto, tem a direção e tem os atores, sabe? E a coisa vai de cima para baixo, né? Então a gente vai tudo junto no mesmo bolo, assim. A gente cria o texto junto, a gente concebe a estética juntos, a gente se dirige juntos e a gente atua juntos. Então, acho que está sendo muito rico, que eu acho que é o mesmo princípio da brincadeira que as crianças já fazem super intuitivamente. Muito embora tenha uma criança que seja mais mandona, digamos assim, que queira dirigir a brincadeira, a coisa fica mais divertida quando cada um consegue propor, ter voz e consegue jogar. Então eu acho que a gente está alcançando cada vez mais esse lugar infantil de brincadeira, que é no processo, e aí quando a gente apresenta, a gente tenta trazer o público para junto, para esse lugar, que é um lugar que todo mundo quer, né? Que é um lugar de liberdade. Eu falo que a minha palhaça ela está em construção ou em descoberta, né? Eu vou tirando as minhas camadas, vou desconstruindo e vou descobrindo ela. O Léo fala que não gosta muito que eu diga isso, que ele fala assim, a sua palhaça já está aí, para de neura. E eu digo assim, não, mas é só para não me acomodar, assim, para não dizer simplesmente achei, está resolvido, sabe? Eu tenho essa confiança, sim, que ela está aqui, mas eu entendo que cada experiência que eu faço, cada apresentação, cada ensaio, cada processo, tudo isso é descoberta. E atualmente o nome dela é Flor Tulência e ela tem sido, nossa, eu acho que ela tem sido uma grande mestra para mim, porque a possibilidade de você rir de certas experiências, a possibilidade de ser realmente ridícula e vulnerável é muita coragem, assim. Eu estou realmente aprendendo coragem num outro lugar, porque acho que é meio natural ter essa ideia de que coragem é você estar pronto, é você ser forte, é você, né, ser durão. E a verdadeira coragem não é aí, porque se você não tiver medo, se você não estiver se arriscando, se você não estiver vulnerável, você não tem como ter coragem. Então é um ingrediente necessário e foi com a palhaçaria, com a exposição como palhaça, com tocar naqueles lugares que como uma pessoa civilizada eu escondo, tocar nesses lugares assim, tem sido muito bom, assim, e poder rir e poder ver o público rindo junto, porque eu acho que isso que cura. A escrita para mim ela começou muito cedo, assim, como uma prática de diário, de autoexpressão, de organização das ideias. Eu sempre amei escrever, fazer poesia e tudo muito para mim. Quando eu cheguei no teatro, que foi nesse lugar de atriz, a escrita ela ficou de lado. Eu nunca tinha feito essa ponte e foi só quando eu cheguei no Rio, em 2014, que eu comecei a pensar nisso, assim, porque eu participava de muitas coisas e eu ficava com vontade de dar pitaco, sabe? E se isso fosse assim? Nossa, e se a gente fizesse tal coisa? E se esse texto fosse para outro lugar? E aí eu comecei a ter esse desejo, assim, de criar aquilo que eu sentia vontade ou urgência de falar. E aí eu fiquei sabendo que tinha um concurso Jovens Dramaturgos, do SESC,
E eu me inscrevi com um texto que eu já tinha a ideia, mas eu nunca tinha sentado para trabalhar mesmo. E o concurso foi uma ótima desculpa para trabalhar. E foi muito bom também, porque o prêmio desse concurso não era simplesmente a publicação ou a leitura dramatizada, era também uma residência artística. Então eu tive a oportunidade de ir lá e de aprender mais sobre dramaturgia. Na verdade, de aprender dramaturgia, porque até então eram coisas muito intuitivas que eu fazia, com referências da literatura, do cinema, do teatro, mas foi a primeira vez que eu tive contato com gente que estuda, que pesquisa, que faz dramaturgia. Uma dessas pessoas que foi crucial assim para me seduzir e alimentar o desejo foi a Márcia Zanelato, que ela é petropolitana, inclusive. E anos depois, um ano depois, ela estava como coordenadora do SESI, do Núcleo de Dramaturgia. Então, eu me inscrevi também para participar do Núcleo de Dramaturgia. A entrevista foi com ela e foi uma ótima surpresa para mim e para ela, que tinha dado continuidade àquele trabalho. E eu entrei no curso para aprofundar ainda mais. E a gente teve outros professores também lá. Teve práticas de escrita coletiva, que foi a proposta também final do curso. E dentro dessa prática de dramaturgia coletiva, o meu grupo foi premiado com uma montagem. Então a gente teve a peça montada, né, pelo Fabiano Freitas, lá no, que também é petropolitano, e circulando no Teatro SESI. E aí acho que foram essas duas coisas deram um gás muito forte, assim, porque eu acho que o prêmio, ele tem esse lugar de dizer assim, continua, tá no caminho, sabe? Eu acho que um prêmio não diz assim, nossa, você foi a melhor de todas, porque realmente quando você está nesse meio, você vê o quanto as pessoas são boas e o quanto os critérios são realmente muito tênues às vezes. Mas eu acho que é uma maneira de dizer assim, tipo, continua, isso que você tá fazendo interessa a algumas pessoas além de você. Então, foi uma coisa que me encantou profundamente, assim. E aí eu comecei, junto com o Gabo Barros, que é um diretor lá do Rio também, a gente começou a fazer um curso, meio que laboratório também de pesquisa, chamado Ateliê da Palavra. A gente fez isso lá no Rio umas 2 vezes e tem sido uma experiência assim, muito boa, porque ele foi meu companheiro na escrita, na dramaturgia coletiva, e a gente pôde dar continuidade a esse trabalho, porque eu acho que escrever para teatro não é uma coisa dada, assim como fazer teatro. São tantas as possibilidades e quem frequenta teatros consegue ver todo tipo de peça, todo tipo de produção. E quando a gente vai para a escrita também tem esse mundo de possibilidades. E eu acho que o que mais me encanta na dramaturgia é a possibilidade de criar mundos, assim, de criar outras realidades, de fazer a gente pensar e olhar para a nossa realidade a partir de outras perspectivas. Eu acho que a dramaturgia ela tem esse potencial de transformação do nosso olhar. Experimentei várias possibilidades de dramaturgia, né? Eu experimentei escrever sozinha, a partir de uma ideia que eu tive. Experimentei escrever em processo colaborativo com mais 4 autores e autora. Experimentei dramaturgias que surgiam a partir do corpo, que eu escrevi com a atriz e daí depois coloquei no papel. Tenho experimentado agora com os palhas tônicos, né? A gente criar juntos a dramaturgia no processo mesmo, ou escreve coisas e traz. O que eu tenho visto é que cada peça, né? Cada texto ele é escrito de uma maneira diferente, assim. Ele tem o seu próprio processo. E às vezes
como não é uma coisa que eu tenho uma demanda burocrática do tipo, preciso escrever sempre, preciso escrever, né, todo dia, toda semana, não acontece isso. Então eu tenho tido o prazer de escrever quando eu quero, quando uma ideia realmente, né, me chama assim. Outro dia eu ouvi estava assistindo uma aula e ouvi um mote assim. E fiquei, nossa, com aquilo na cabeça. E me deu vontade de escrever. E fui lá escrever um sketch. Não sei o que eu vou fazer com ele, mas tá lá. Já teve situação também de ter um pessoal, né, o pessoal lá do Rio montando, querendo montar um infantil com algumas ideias. Eles estavam trabalhando com interações com crianças de vários lugares do Rio de Janeiro. Essas crianças, elas faziam desenhos e contavam histórias. E aí a gente foi criando junto textos em cima das histórias das crianças, em cima dos desenhos das crianças. A gente criou personagens, criou cenas. E eu fui costurando isso, né? Fiz um trabalho de dramaturgista, na verdade, que é essa costura desse tecido mesmo, que pega esses elementos e joga para a sala de ensaio, e aí os atores iam lá, propunham, e aí saiu esse espetáculo que foi o da Cachola dos Pequenos, que foi um processo bem diferente. Então acho que cada processo ele pede uma maneira de você abordar, dependendo do que você quer, né? E às vezes o caminho também ele vai sendo mostrado. O que eu gosto de fazer sempre, não importa o processo, é ter um espaço que a Márcia chama, não sei se ela pegou isso de alguém, de escrita selvagem, que é escrever livremente tudo o que eu quero, tudo que me dá vontade, tenha relação ou não com o texto, sabe? Então eu tenho, e desse processo de uma escrita selvagem, começam a surgir coisas que inevitavelmente vão ter a ver, sabe, com aquilo que eu estou buscando. É quase como se o texto, eu fosse cavando e aí começo a encontrar o texto. Eu diria que, nesse momento, uma das minhas principais influências é a minha criança. Principalmente porque eu estou trabalhando muito como palhaça, então ela é assim, ela me lembra muito como é que é ser palhaça, como é que é jogar, como é que é me divertir, como é que é sentir as coisas até a última gota assim, de sentimento. Tem pessoas muito próximas que me influenciam. Tem a Márcia Zanelato como dramaturga, eu acho ela uma escritora e artista e pessoa sensacional. A Luciana Lira, que ela também é dramaturga e atriz, eu faço parte, e professora, eu faço parte do grupo de pesquisa que ela coordena, que é o MOTIM, Mito, Rito e Cartografias Femininas nas Artes, lá na UERJ. Tem referências que são meio, né, míticas e lendárias, tipo a Fernanda Montenegro, não tem como não ser. As Marias da Graça também, a Carla Conká, lá no Rio com palhaçaria. Acho que como eu tenho bebido muito na palhaçaria, elas estão vindo muito forte. A Felícia de Castro também, que é baiana, palhaça. Na música, nossa, é muita mulher também. Eu gosto muito de referências de mulheres, assim. Eu acho que a gente está vivendo um momento de feminismo e de protagonismo feminino muito forte, então eu estou realmente recebendo essas energias e sentindo essas influências de uma maneira muito que é realmente um presente, assim. A princípio eu lembro do nome dessas mulheres, a minha mãe também. A minha mãe, eu me lembro de estar no carro com ela, na época da fita cassete, e a gente ouvia as músicas e ela ficava indo para o caminho da escola
e ela ficava interpretando comigo as músicas. Ela falava para mim, o que você acha que isso significa? E eu me lembro de um episódio muito engraçado, que era... Eu não sei quantos anos eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, e a gente estava ouvindo Raul Seixas cantando o Rock das Aranhas. E ela falava assim pra mim, e eu lá cantando, né, tranquilamente, é o Rock das Aranhas. E ela fazia, o que você acha que é a aranha? Aí eu falei, ué, aranhas. E ela ficou rindo e eu ficava, mãe, por que você tá rindo? Então ela foi me introduzindo num mundo de metáforas assim muito ricas, assim, desde o Raul Seixas ao Chico Buarque, a gente ouvia muito também músicas muito antigas de Nelson Gonçalves. Então acho que são coisas que quando eu paro para pensar também são influências, sabe? Tá tudo por aqui, tudo. Ah, tem um nome, a Raquel Scott, do Lume. A Raquel Scott, ela tem um trabalho de mimese corpórea que é um dos trabalhos mais potentes que eu já fiz como atriz. E quando eu vou trabalhar como atriz, tem muitas referências dela, assim, que eu me lembro, que eu trago. É isso. Fala logo que o final é feliz e pronto, e acabou! Não come! Aí que come! Ei! Tem alguém aí? Não! Então tá. Eu sou um detalhe. Meio gracioso. Engraçada e aqui em cima, meus cabelos. A gente me deixa mais alto. Eu pisei no palco muito novinha como bailarina, novinha mesmo, assim, acho que uns 5 anos, apresentação da escola de balé. Pisei no palco como cantora numa banda de rock, na adolescência. Pisei no palco numa peça pela primeira vez com 19 anos, por aí. No teatro musical, numa peça de teatro musical, lá em Natal. Pisei no palco um pouco antes também como cantora no grupo de ópera. E pisei no palco como palhaça a primeira vez com os Palhas Tônicos, há 1 ano atrás, mais ou menos. Então, acho que esse frescor de ser sempre a primeira vez também é o que torna a coisa interessante, única e eu acho que é o que continua movendo, sabe? Eu tenho uma memória bem ruim, então eu tendo a lembrar das coisas mais recentes. Acho que o momento marcante que teve nos últimos tempos foi uma apresentação que a gente fez dos Palhas Tônicos numa escola lá em Teresópolis. E a gente chegou a apresentar para umas 500 crianças e elas foram muito amorosas, assim. E eu faço uma cena de mímica no Sem Palavras, Sem Risadas, e eu fiquei muito emocionada delas quando terminou a apresentação, virem fazer mímica para mim. E elas vinham, assim, várias, e faziam coisas de mímica que eu não necessariamente tinha feito, tipo a parede,
que é um clichê da mímica, elas vieram fazer e isso me marcou muito, assim. Me marcou também o fato que tinham 2 crianças cegas e o nosso espetáculo ele é sem palavras, então a gente ficou muito preocupado como é que elas iam, né, fruir o espetáculo se elas não estavam vendo e ouvindo mais os barulhos, assim, não estavam ouvindo uma história. Então no final a gente chamou elas para conhecer o nosso cenário, os nossos instrumentos, a pegar no nariz, no rosto e foi uma experiência muito... Foi uma troca muito gostosa, assim, elas a reação delas, sabe, pegando numa clave de malabares, num tambor e podendo, né, ter essa conexão também, mesmo que para mim, assim, foi depois do espetáculo, mas ainda era o espetáculo, porque era o espetáculo para elas ainda, né. Então, esse foi um momento marcante. Acho que o musical que eu fiz em Natal, o Estúdio Ribeira, foi uma experiência muito marcante porque foi muito desafiador estar ali. Assim, eu achava que eu tinha que focar na psicologia, mas eu queria muito teatro, então assim, foi bem libertador poder estar fazendo aquilo. Tinha uma equipe incrível, assim. O texto era muito bacana, as músicas, as pessoas, assim. Foi um momento assim de descoberta do teatro e desse lugar de fazer junto, né? Que o teatro tem essa prerrogativa de ser a arte do encontro. E eu acho que foi a primeira vez que eu experimentei essa arte desse encontro. E o terceiro momento que me marcou muito foi fazer o Cravo do Canavial. Também foi um espetáculo lá em Natal, que eu fazia uma personagem chamada Dona Joana, que foi inspirada numa mulher também, que ela é lá de Pernambuco, de Nazaré da Mata. Ela dança maracatu. Na verdade, dançava, ela já faleceu. E ela na peça era uma espécie de matriarca do maracatu, da história que estava acontecendo. Foi uma personagem que me marcou, assim. Parece que eu carrego ela comigo até hoje, assim. Então, acho que esses momentos. Eu acho que tanto atuar como psicóloga, como atriz, como dramaturga, acho que essas profissões me trouxeram, primeiro de tudo, a necessidade de autoatualização, a necessidade de estar sempre me repensando, me trabalhando, sabe? É quase como estar sempre em processo, assim, um processo que não é só sobre ser atriz também, ou ser psicóloga, é sobre ser humana. Então eu acho que isso é um dos maiores benefícios, assim, que eu enxergo nessas áreas em específico. Elas te convidam a realmente se trabalhar como ser humano. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas se você quer trabalhar a sua arte, trabalhe a sua vida. Acho que a outra coisa é conhecer pessoas incríveis mesmo, assim. Acho que permite uma aproximação que em algumas áreas é mais difícil ter, talvez. Então, assim, a gente está sempre em contato com pessoas, seja com você, seja com seu colega de trabalho, seja com o público. Então, tem essa possibilidade, assim, que é meio assustador às vezes, né? Sempre um risco, mas também é muito gratificante quando tem um encontro, realmente. E a terceira coisa, eu vou falar mais sobre ser palhaça, porque essa é uma descoberta nova.
que quando eu boto o nariz vermelho e tô lá de palhaça, isso desperta nas pessoas uma reação instantânea. E isso é muito interessante, assim. Pode ser uma reação de medo, uma reação de raiva, uma reação de amor, mas é como se de palhaça, fosse possível entrar em outros lugares, assim, mais profundos, tanto em mim quanto no outro. E eu não sei, eu acho que é quase como ver... diz que o palhaço, né, é a menor máscara do mundo, que você bota ela para tirar as suas máscaras sociais. Então, eu acho que é isso. Eu tiro a minha máscara social como palhaça e quando eu olho para uma pessoa, ela começa a cair a dela também. E ver isso é muito bonito, assim, independente da reação. Se é, né, positivo ou não, é um momento de afetação. O que mais me emociona é o ato criativo, porque é fazer nascer uma coisa que antes não estava no mundo. Acho que é por isso também que eu não consegui ficar muito contente só com a parte de atuar e fiquei com vontade de escrever, até mesmo nessa coisa de pensar atividades outras que sejam possíveis, pensar, né, práticas artísticas ou terapêuticas que possam, sabe, ser inovadoras. Esse lugar do ato criativo, ele me interessa. E acho que é o que acende esse fogo interno, sabe? E principalmente quando ele acontece com outras pessoas, aquela energia assim de você fala assim, nossa, tive uma ideia, acho que a gente podia fazer isso, e a outra pessoa fala assim, nossa, é muito legal, e aí a gente faz isso, e a outra pessoa, aí vai um negócio crescendo, toma uma proporção. E isso é interessante porque ele pode existir em qualquer área, pode existir, sabe, tem é óbvio que é prerrogativa para as áreas artísticas, mas pode existir em qualquer área, pode existir até cozinhando em casa, quando você está lá fazendo e alguém fala assim, bota um pouquinho disso, e você, nossa, fica... Eu gosto dessa energia da criatividade, assim, ela me move, realmente. Eu tenho um livro em casa que chama Pílulas de Sabedoria, do Rubem Alves. E aí eu sempre abro e tiro uma pílula por dia. E aí hoje eu abri e tinha a seguinte: eu não cheguei aonde eu planejei chegar. Eu cheguei aonde meu coração queria chegar sem que eu soubesse. E isso para mim faz muito sentido, porque a vida vai entrando por uns caminhos assim que... assim, até onde eu tinha planejado, eu ia estar lá em Natal, com uma clínica de psicologia, atendendo em consultório. E, né, cheguei aqui em Petrópolis e estou trabalhando com um grupo de palhaças. Então, eu acho que o sonho que eu tenho nesse momento é de poder fazer as coisas cada vez com mais coração, cada vez com mais plenitude, cada vez com mais afeto e conseguir, sabe, e disseminando, sabe, disseminar cada vez mais a arte, o prazer, o desejo de criação, porque acho que a gente está precisando de mais coração nas coisas, está precisando de criar outras possibilidades, outros caminhos, de ser mais criativo, sabe? De rir mais. Eu acho que
O sonho é esse, não é exatamente um sonho concreto, assim, mas é um desejo pulsando.